Olha, que tal? Eu me chamo Vitória e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, até que enfim eu voltei. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Então, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo contando a minha experiência no primeiro quadrimestre do Ciclo Básico Comum, mais conhecido como CBC. Nesse primeiro quadrimestre eu cursei 3 matérias, que foram elas: Biofísica, Química e ICSE. Aqui eu vou contar resumidamente, mas se vocês quiserem um vídeo maior que eu venha explicando, falando mais e dando conselhos, tips para você estudar, vocês podem deixar aqui no comentário que eu volto e faço outro vídeo separado de cada matéria se vocês quiserem. Então vamos lá, vamos começar por Biofísica. Biofísica foi uma matéria que eu tive um pouco de dificuldade, porque eu já tinha dificuldade lá na escola com física. Era uma matéria difícil para mim entender um pouco, era um pouco complicado para mim, e aqui nesse primeiro quadrimestre não foi diferente. E também eu senti uma necessidade de conteúdo que eles entregavam. Por exemplo, eles davam material de leitura, que era uma ponte da cátedra mesmo, eles que fizeram, não tinha um livro, uma bibliografia, mas era muito bom, era muito dinâmico também, era muito bom, e tinha até umas piadinhas nos vídeos, não sei o que. E dentro desse livro, que era uma ponte, que fazia a gente se descontrair um pouquinho. E era bom, mas tipo, eu precisava de mais. Tinha uns vídeos, umas tutorias em linhas no canal deles no YouTube. Mas, pra mim, era uma matéria difícil. Eu tenho essa necessidade, eu tenho essa dificuldade com física, com biofísica. E os vídeos que tinham lá eram muito pequenininho, então eu não conseguia entender um tema de um vídeo, de 3 vídeos em 4 minutos. São, tipo, pra mim faltava algo a mais, entendeu? Então eu tive um pouco de dificuldade com isso. Os exercícios que tinham também não eram muitos, não eram enormes, assim, muito resultado de que, tipo, biofísica, matemática, quanto mais você faz exercício, mais você aprende. E não tinha isso, não tinha muito. Mas uma coisa boa dos exercícios de lá é que nas outras não tem, que era muito bom dessa cátedra de biofísica, é que eles te davam os exercícios, depois eles te davam as respostas. Os outros também dão as respostas. Mas na resposta de biofísica vinha desarrollado, assim no espanhol, pero vinha, tipo, como fazer a resolução, isso. Vinha a resolução de como se fazia. Então a gente tinha meio que a noção se a gente errou por onde que a gente estava indo, se a gente estava no caminho certo ou não. O que é um diferencial, porque as outras cátedras das outras matérias não tinham isso. Então isso era uma coisa boa. Em comparação, falando de exercício, em comparação, química tinha muito exercício. Isso também era cansativo, porque tinha muito exercício e eu ficava na paranoia que eu tinha que fazer tudo, e sim. E química também, eles te davam tipo uma ponte pra você se guiar, e eles te davam uma biografia também. Que no começo eu comecei a usar a biografia, mas eram uns livros tipo de 400 páginas explicando um montão de coisas que eu não entendia, que eu não fazia a menor ideia. Eles davam dois livros, 2 biografias. E eu comecei por um e não tava entendendo nada, e depois pulei para o outro e consegui entender bem. E também todos têm tutorias em linhas. Também eu via esses vídeos, mas também não me ajudava muito. Eu via em outro canal. Química era uma matéria que eu tinha facilidade na escola, mas quando eu cheguei aqui eu vi que não tinha mais essa facilidade. Porque no começo, os primeiros conteúdos, os primeiros materiais são coisas mais simples, coisas que eu tinha visto na escola. Depois vai aumentando a graduação, que fica, tipo, era muita coisa, eu não tinha visto, eu tive dificuldade também. Mas eu vi outros vídeos que me ajudaram, porque os da cátedra mesmo, que eles davam, não me ajudavam muito.
Mas se quiser isso eu falo em outro vídeo. A gente tem que pôr na nossa cabeça, porque a gente pensa que o ciclo básico comum, o CBC, é uma fase, tipo, fácil. Tipo, ele não é que ele é difícil, mas ele é trabalhoso. Por quê? Porque os conteúdos são muito mais aprofundados. Tipo, a gente vê um negócio de matemática, a gente não vê um negócio de matemática simples, uma coisa de química simples que a gente vê na escola. Tipo, é muito mais aprofundado. Tipo, pra mim, já era, tipo, quem tá fazendo faculdade isso, dessa matéria que tá vendo isso, entendeu? Então é muito mais aprofundado. E foi isso de química. E ICSE, que é Introdução à Sociedade e Estado, que foi o que eu mais gostei. Sem dúvida, foi a minha matéria preferida do primeiro quadrimestre. Eu adorei estudar ela, foi uma matéria muito linda, muito revigorante pra mim. Muita gente, tipo, não quero estudar ICSE porque pra que eu vou usar isso? Mas pra mim, eu achei muito, muito bom, muito enriquecedor pra mim. E quando a gente é tipo a história da Argentina, mas focando no lado social, da sociedade, do sociopolítico, da política, da economia. A gente aprende muito aqui. E é muito bom que a gente vê os presidentes, tudo que aconteceu a partir de 1810. A gente começa, acho que, ver a história. Então foi muito bom a gente ver os presidentes, não sei o quê. Tanto que eu saía, tipo, era muito bom quando você saía na rua, e aqui tem muitas ruas com nomes de presidente. Você sabe, você lê, tipo, Hipólito Yrigoyen, você sabe quem foi porque você estudou. Isso é muito enriquecedor, que você tá morando no país. Você, tipo, conhece um pouco da cultura deles. E de tanto dessa cultura de sair pra fazer protesto e não sei o que, eles é muito disso. Então você sabe um pouco por que eles são assim, o que eles passaram. E eu acho muito interessante eles colocarem pra todo mundo fazer isso, porque é muito bom. Eu, por exemplo, eu acho que sei mais da história da Argentina, porque eu estudei agora, porque pode ser recente agora, que eu estudei do que do Brasil. E, tipo, eles aqui querem mostrar, acho que pra não acontecer de novo as ditaduras, o que aconteceu aqui. E eu não vejo isso no Brasil. Então eu achei muito legal, foi uma matéria que eu gostei bastante. E tinha conteúdo. Tinha uma biografia. E eles deram uma biografia, tinha os vídeos que eram muito bons, tinha os professores maravilhosos. E tinha bastante exercício também. E agora eu vou falar da parte dos parciais. Eu vou deixar um link aqui pra vocês que eu fiz quando surgiu essa, que seria, as provas seriam online. Eu expliquei, fiz um vídeo explicando aqui, então vamos lá assistir pra ver como era. O primeiro parcial de biofísica teve 10 exercícios pra você resolver. E no segundo teve 10 também. Já na final de biofísica teve 20 perguntas, 20 exercícios. Química, no primeiro parcial e no segundo parcial teve 15 exercícios também. E na final teve 10 exercícios pra gente resolver. ICSE no primeiro parcial teve 13 perguntas, 13 exercícios, no segundo teve 20. E na final teve 20 perguntas. E nos parciais eram mais fáceis, porque podia fazer quantas vezes, eu já expliquei no outro vídeo, vão lá pra vocês entenderem melhor. Então se você não alcançasse, você podia fazer de novo, mas afinal iria ser presencial, mas por conta dessa coisa toda que a gente tá vivendo, não foi, acabou sendo online também. E eu acho que eles pegaram muito mais pesado na final, porque eles sabiam que essa final ia ser online, então eles colocaram coisas muito mais difíceis, muito mais elaboradas, como por exemplo ICSE. ICSE tinha umas coisas, tipo, muito mais complicado do que era nos parciais, do que era nas perguntas, nos exercícios que tinham, tipo, foi muito mais difícil. Os outros também, porque eles, tipo, pensaram, né? A gente vai estar em casa, podia colar, podia ver no Google, podia fazer várias coisas, então ele fez pra dificultar mesmo. E como eu falei, se vocês quiserem um vídeo especificamente falando mais sobre o que tem, falando os nomes das biografias, o que eu achei das tutorias em aulas, tutorias em vídeos, e explicando também agora sobre cada final, como foi cada final, como eu me preparei, o que me ajudou, o que eu tava com dificuldade de biofísica, o que eu fiz pra me ajudar, porque depois de um tempo eu tava com dificuldade, falei, não, eu tenho que aprender isso daqui e eu posso explicar o que eu fiz, dando tips pra vocês que vão estar cursando no próximo ano, pra ajudarem vocês. Então, se vocês quiserem, vocês deixam aqui no comentário.
Eu acho que não tem muito o que falar agora. Tipo, esse primeiro quadrimestre foi um turbilhão de emoções, porque eu tava começando agora, não sabia como estudar, eu tava bem concentrada mesmo. Tipo, eu acordava bem cedo, 5 horas, eu estudava bastante. E foi bem puxado, e tava por conta da quarentena, então meu foco era estudar mesmo. Eu estudei bastante, depois no segundo eu dei uma desleixada, mas tô regular, tô aprovando todas. E eu já fiz os parciais, fiz 2 parciais já aprovei nesses 2 parciais. E agora me falta a final, que a final vai ser em fevereiro pra março, que eu acho isso um absurdo. Porque a gente tava estudando agora, eu tava esperando que ia ser agora as finais, era o certo ser. Agora, em dezembro, as finais, pra gente ir de férias, já pensando que a gente tá de férias, não se preocupando em estudar, aproveitar mesmo as férias, porque o primeiro ano da faculdade, da carreira, são os mais difíceis, porque a gente não sabe como estudar, é muita coisa. Então vai ser muita coisa. A gente teria que ter esse tempo pra descansar. E também porque se a gente tá estudando agora, a gente pensa com a gente, se você tá estudando agora, você sabe agora. Depois, daqui a 2 meses que a gente tá de férias, a gente volta do caso não sabendo nada. Isso é horrível. Então a gente vai ter que parar um pouco antes das férias pra estudar, pra repassar tudo de novo. E pra mim não pareceu certo isso. Eu acho que foi tipo horrível que eles fizeram isso. Mas enfim, não tem o que a gente muito fazer. A gente já meio que pediu, baixo assinado, fez as coisas, mas não adiantou, então vai ser em fevereiro mesmo. Então agora aproveitar as férias, igual eu tô aproveitando, então vai ter vídeos pra vocês, vou gravar bastante vídeo pra vocês essa semana, pra liberar e aproveitar esse tempo que agora eu tô de férias e curtir, porque depois em fevereiro já volto tendo que revisar toda a matéria pra fazer as finais. E aqui, coloque aqui embaixo também sugestões de vídeos pra mim gravar pra vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse e até o próximo. Tchau!